É, a importância da vacinação. Esse é o nosso tema agora. Minha convidada para falar desse assunto é a doutora Lorena Costa, membro do Departamento de Pneumologia da Sociedade Paranaense de Pediatria. Obrigada por aceitar nosso convite, doutora Lorena. Prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, Cecília. Por que é tão importante as pessoas se vacinarem? Qual que é a importância da vacinação realmente? Bom, a vacinação, ela foi eleita como a maior invenção da saúde nos últimos anos. Então, a primeira vez que foi inventada uma vacina foi mais ou menos em 1800, foi a vacina contra a varíola. E a partir daí, a gente teve várias doenças que foram extintas. Então, a varíola, por exemplo, é uma doença que não existe mais. E era uma doença que tinha uma mortalidade altíssima. E existem outras doenças, como sarampo, rubéola, a própria paralisia infantil, que eram doenças muito incidentes e hoje em dia a gente quase não vê. Então, a importância da imunização é essa, é a gente diminuir o máximo possível e até extinguir algumas doenças do mundo, né? Exatamente. O que é a imunização? Temos uma tela aqui para a gente explicar direitinho. Então, a imunização é quando a gente quer fazer com que o indivíduo fique imune a algum agente externo. Então, existe a imunização ativa, que é a mais conhecida, é quando a gente coloca algum organismo estranho no nosso corpo e o nosso organismo é estimulado a produzir anticorpos. Então, o nosso organismo mesmo produz. Então, por exemplo, a vacina da gripe, a gente coloca o vírus morto, introduz ele no nosso organismo e o nosso organismo produz anticorpos contra aquele vírus. E esse anticorpo normalmente dura durante vários tempos, muitos anos, às vezes até para o resto da vida. Porque quando a gente tem contato de novo com aquele organismo, o nosso corpo já reconhece e já produz o anticorpo. Ele pode ser feito através, né, das próprias doenças, então se você tem a doença, você também produz esses anticorpos, ou através das vacinas que te induz a produzir o anticorpo. A imunização passiva, a gente já recebe pronto esse anticorpo. Então, ele é feito através de laboratório, o anticorpo ele é feito em humanos, ou às vezes até em animais. Em algumas doenças, a gente já dá pronto o anticorpo. Outra forma bem bacana de imunização passiva é a imunização natural, que está escrito aqui, é a amamentação. Então, a mãe passa durante a gravidez e também durante a amamentação, pelo leite materno, os anticorpos prontos para o bebê, que o bebê ainda não tem condição de formar esses anticorpos. Então, essa é a imunização passiva. Muitas pessoas têm medo de tomar vacina, né? Isso é realmente um fato real. A gente encontra pelas ruas aí falando, ai, não vou tomar vacina da gripe porque daí eu fico gripada. Existe algum risco Não existe. à Então, vacinação? a vacina, existem riscos na vacinação, porque a gente está Uhum. injetando um corpo estranho no organismo. Então, quais são os riscos reais? A criança pode ter febre, o adulto pode ter febre, pode ter um mal-estar no local da aplicação, um edema. Então, isso é uma reação do corpo a um organismo estranho. Agora, a doença, a gente não tem como pegar a doença daquela vacina, principalmente vacina de vírus mortos, que é o caso da vacina da gripe, que é a vacina que todo mundo tem mais medo de tomar, Uhum. né? Então, o vírus ali dentro, ele é morto, ele é esquartejado, ele não tem como fazer a doença acontecer. Então, é mais uma lenda urbana, um medo infundado, que realmente não acontece. Ok, então as pessoas podem se vacinar. Devem se E vacinar. alguma contraindicação para algum tipo De vacina, né? de Cada vacina? vacina tem alguma contraindicação. A Aham. contraindicação básica para todas as vacinas é febre. Então, se a pessoa está com febre naquele dia, não é legal que ela tome a vacina, até porque se ela tiver febre depois, a gente não vai saber se a doença evoluiu ou se foi a própria vacina que causou a febre. Agora, algumas vacinas têm contraindicações específicas. No caso da vacina da gripe, a pessoa não pode ser alérgica ao ovo. Alérgica mesmo, que tenha urticária, choque anafilático com o ovo, porque a vacina ela é feita no ovo da galinha. Ok. Bom, vamos ao quadro da vacinação atual. A gente já mostrou bastante no vídeo, né? As mudanças que ocorreram aqui no quadro de vacinação. Mas por que essas mudanças aconteceram? Então, assim, o SUS tem um plano que chama Plano Nacional de Imunização, que ele segue um calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele se adapta em relação ao custo que essa vacinação tem para o SUS e tem, então, um calendário oficial que é obrigatório, principalmente para as crianças, mas também para os adultos e idosos. E esse ano eles fizeram alguns estudos em relação a essas vacinas e chegaram à conclusão que algumas doses das vacinas não precisariam de tantos reforços. Então, que a gente poderia fazer, por exemplo, no caso da pneumonia, ao invés de serem 4 doses no total, que 3 doses também seriam suficientes para proteger. A Sociedade de Pediatria ainda não fez essas mudanças, então é um pouco diferente o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria com o calendário do Plano Nacional de Imunização do SUS. Mas são vacinas bem eficazes e a gente deve seguir sempre o calendário. Falando um pouquinho dessa vacinação da pneumonia, que agora é uma época que as pessoas pegam muito pneumonia. É importante que as pessoas se vacinem, inclusive os idosos?
É muito importante. Então, todo mundo acha que a vacina é sempre só para crianças, né? Então, as crianças é muito difícil os pais deixarem de fazer a vacina. Tem toda uma busca ativa do SUS para procurar essas crianças que estão atrasadas com a vacina. Mas também é muito importante que os adolescentes, os adultos e principalmente os idosos estejam com as vacinas em dia. Os adultos e os adolescentes têm muitas vacinas que hoje em dia as crianças tomam, mas que os adultos não tomaram. Então, por exemplo, um adulto novo, um adulto de 20 anos. Há 20 anos atrás não existia vacina de meningite. Então, esse adulto não é vacinado contra a meningite e ele deve vacinar assim que possível contra a meningite. A pneumonia, ela é indicada para todas as idades, ela é indicada para as crianças obrigatoriamente e para os idosos, a partir de 50 anos, já tem indicação. São 3 tipos de vacina de pneumonia. A gente pode fazer um conjunto delas, mas é uma vacina bem importante, uma doença que mata muito os idosos. Qual que é a diferença entre as 3, doutora? Então, existem 3 tipos de vacina, são vacinas pneumocócicas. A pneumocócica 10 valente, ela engloba 10 tipos de pneumonia e ela está disponível no SUS. No SUS. Essa vacina normalmente é feita para as crianças. E a vacina do SUS, quando é o mesmo tipo de vacina, é igualzinha a do posto particular? Quando é a mesma, é igualzinha. Às vezes elas têm um pouco de diferença. No caso da pneumonia, a pneumonia 10 valente que tem no SUS, no particular existe a pneumonia 13 valente. Então ela é a mesma vacina, é uma vacina conjugada, que dá uma resposta imunológica muito importante, mas ela tem 3 sorotipos a mais. São 3 tipos a mais de pneumonia, a do particular, que é a Prevenar, que é a vacina pneumocócica 13, que é atualmente a melhor vacina. E existe também a pneumocócica 23 valente, que parece que é melhor, né, por ser 23 tipos, mas ela consegue um nível de imunização um pouquinho mais baixo. Então, é importante que elas sejam juntas, que elas sejam dadas juntas. Primeira, a Prevenar, que é a pneumocócica 13 valente, e dali alguns meses, a 23. E é principalmente eficaz, nos né? idosos. Muito eficaz.